Agora a gente vai falar de chocolate. Além de deliciosos, eles também trazem vantagens para a saúde, mas alguns deles, né? E quem vai esclarecer esse assunto com a gente é a nossa nutricionista Carmenzita. Seja bem-vinda, Carmenzita. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por falar nesses alimentos tão gostosos que a maioria das pessoas gosta, né? Eu acho difícil alguém que não gosta de chocolate. Pois é. Mas a gente quer esclarecer aqui também, aqui tem alguns tipos de chocolates e eu queria... A primeira pergunta, né? A primeira pergunta, qual o chocolate mais prejudicial à saúde? Deixa eu só mostrar aqui, Luciano. Ó, tem aqui o bombom recheado, né? Tem o chocolate branco, o ao leite, o meio amargo, 47%. Eu sei que vocês vão me chamar para experimentar o chocolate, Jean não aguentou ficar de fora, gente. E o amargo 80%. Vem cá, Jean, vem cá do meu lado aqui, Jean. Deixa eu ver, eu vou ficar perto de qual aqui. Eu vou ficar perto desse amargo Agora, de 80%. A primeira dúvida que surge é essa. Qual que é o mais prejudicial à saúde? Então, não seria nem assim, o prejudicial seria em grandes quantidades, né? Mas assim, o que não traz tanto benefício assim são os bombons e chocolates recheados. Seria porque esse? O recheio, porque assim, é muito saboroso e tudo, mas o recheio tem gordura hidrogenada, né? Assim, dependendo do tipo de bombom, dependendo do tipo de chocolate. Então, a massa do cacau é que interessa para a saúde. Sim. Então, número 1, vilão, em excesso. Aí eu te pergunto, quando você diz em excesso, Carmenzita, o que é o excesso? Bom, aí depende do valor calórico. Pode ser talvez muito antes de uma caixa de bombom já seja um excesso. Né? Então, assim, a gente pede moderação, porque é o seguinte, apesar do prazer que ele dá e dos benefícios que a gente vai ver dos outros chocolates, né? Ele é calórico, né? Qualquer um desses aqui, 100 gramas, tem 500 calorias. Então, não é mole, tá? Então, qualquer um em calorias é demais. O chocolate branco, em segundo lugar, falando em termos de não ter tanto benefício assim, eles usam mais a manteiga do cacau do que a massa do cacau. É na massa do cacau que tem as propriedades, os ácidos fenólicos, as substâncias boas para a saúde. Sim, então, ele é mais gorduroso. Ele é mais gorduroso e assim, ele é mais gorduroso e não traz tanto benefício. Né? E os tem dois bastante que eu mais gosto açúcar. aqui Pois são os mais... Pois é, ele não vai ser tão útil para a sua saúde, não. É mais pelo prazer mesmo de comer, né? E esse é o ao leite, e o ao leite, que é o mais tradicional. É, o mais tradicional. Ele tem realmente ainda os compostos fenólicos, né? Que são anticancerígenos, tem uma série de benefícios, até cardiovasculares e tudo mais. Mas como ele tem o leite, então ele tem a gordura do leite e ele tem o açúcar. Então, e o leite impede um pouco a absorção também desses compostos fenólicos que seriam bons para a saúde. Então, também é um chocolate mais voltado para o prazer do que realmente para o benefício. E o fato dele ser mais cremoso, por exemplo, que o meio amargo, é por isso então, né? Justamente porque ele tem o leite, o açúcar. Já a gente vai caminhando aqui, né, até chegar no amargo. Até chegar no chocolate ruim. Não, tá gostoso. Inclusive, algo que eu quero te perguntar, até antes da gente falar sobre ele, eu já notei, por exemplo... Eu vou comer daqui a pouquinho. Eu já notei que nós temos, às vezes, necessidade de comer doce, principalmente mulheres, aquele desejo de comer doce. Isso. E eu notei que um quadradinho desse me satisfaz muito mais do que se eu comer o ao leite, eu tenho vontade de comer uma barra enorme. Por que acontece isso? Exatamente. Porque entre as funções dos compostos fenólicos tem o componente da saciedade. Tá? Que está relacionado, inclusive, com a questão da insulinemia, né? da glicose. Então, assim, quando a gente tem o consumo do chocolate amargo, nós temos uma receptividade pelas células melhor do açúcar. Como se fosse o pão integral. Exatamente. Você tem uma saciedade maior, né? E um dos benefícios dele é exatamente o controle da saciedade. Eu pensei que era porque ele era ruim, aí então a gente come, é meio ruimzinho, você fala, não quero outro. Mas o interessante é que tem isso também, só que ele dá o mesmo barato que o outro. Ele não vai dar aquele prazer do açúcar, mas aquela questão de, não, agora eu tô bem, né? Gente, e é o prazer de receptores canabinoides mesmo, né? Então, assim, a pessoa, por exemplo, se ela tivesse uma tendência para fumar uma maconha, né? Se ela comer o chocolate amargo, ela vai ter o mesmo efeito, não precisa dela fumar maconha. Não precisa ficar doida, então. E ela ainda vai poder dirigir ainda, né? Você pode dirigir, você não precisa ficar louco. Pode conversar com qualquer pessoa. Tem uma polêmica que é em relação ao chocolate, principalmente as mulheres, na fase da TPM. Às vezes a gente tem mais vontade de comer o chocolate.
Mas eu já ouvi falar que não é tão benéfico assim. E a Ivane, do Rio de Janeiro, ela ligou aqui pro nosso programa e ela disse justamente isso, que ela, quando está na TPM, ela come chocolate e ela se sente muito melhor. Isso. Não, mas não tem problema. Se a pessoa tiver um balanço nutricional adequado, ou seja, você não vai ficar tão compulsivo para comer grandes quantidades. Sim. Isso é o que importa. A pessoa comer carboidratos, frutas, etc., na quantidade certa, para quando pegar não querer a barra inteira. Na TPM, de fato, o que acontece? Nós temos os estrógenos sendo metabolizados pelas mesmas enzimas. Os estrógenos sendo metabolizados no fígado. Estrógeno é hormônio. Não, é porque ela vai falando um pouquinho. Eu embolo a língua mesmo, desculpa. Não, porque a palavra é complicada mesmo. Que é leigo. Então, eles estão sendo ali metabolizados e usando as mesmas enzimas, vitaminas, como coenzimas, tá? Que o fígado usaria para liberar glicose para a corrente sanguínea. Então, como eu tenho um desvio ali de B6, de magnésio, tá? Para esse trabalho, fica faltando glicose no sangue mesmo. Aí a pessoa desorienta, né? Então, normalmente a mulher quer mais carboidrato. E por que o chocolate? Além de tudo, ele tem magnésio. Um desses minerais necessários aí seria o magnésio, tá? Ele é rico em magnésio. E ele tem a feniletilamina, tiramina, que são alguns aminoácidos, alguns componentes que agem como neurotransmissores, que trazem de fato satisfação. Então, para ajudar os maridos, qual que é o melhor para TPM? Deixar um estoque em casa. O melhor para TPM é você comprar uma fábrica de chocolate. É esse aqui? É 80. Melhor não discutir com ela, se ela preferir aquele deixa. É melhor não discutir, né? A preferência dela, né? Agora, eu tô vendo aqui o de 47% e o de 80%. Que lá é puro cacau, pelo que eu tô vendo. Né? Agora eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder. Esse aqui... Você deixa eu comentar um negócio que a Thalita falou no meu ouvido aqui, que a melhor dica para os maridos na TPM das esposas é você deixar ela comer qualquer chocolate que ela quiser, o tanto que ela quiser. A única coisa que você faz é vai lá na mercearia e compra. E deixa estocado em casa. Fica tranquilo, né? E não falar que ela engordou. Exato. Ou que ela vai engordar tem espinha, né? Agora eu te pergunto, esse aqui a gente encontra aí 50 centavos a R$1. Mas aquele ali é mais carinho, de 80% de cacau, né? Quanto mais puro cacau, quanto mais, vamos dizer assim, saudável, mais é um pouquinho mais caro. Mas o barato sai caro. Isso é aí que eu quero que você me ensine. Você gasta na academia, gasta com tratamento estético, né? Exatamente. Então, de qualquer forma, né? Então, lá no futuro, você vai ter um colesterol mais alto, né? Uma diabetes, alguma coisa que é que nem a questão da carne que a gente discutiu aqui. Né? É preferível você comer uma carne branca do que a vermelha, para não trazer problema no futuro. O óleo é a mesma coisa. Então, o chocolate também. Né? Você tem que ver a qualidade para você saber que você vai economizar no futuro. E você não vai comer uma barra igual você comeria uma caixa daquele chocolate. Então, quanto mais cacau, demais, né? Quanto mais cacau, mais amargo fica. Exatamente. Porque você tira açúcar. Porque os compostos fenólicos, eles são extremamente amargos. Já comeu agrião, já comeu almeirão, Quando você fala, eu vou comer, vou fazer um teste aqui. Isso, vou tirar um pedacinho. Deixa eu experimentar esse de 80%. Não, eu vou experimentar os dois. Eu vou experimentar os dois. Eu nunca tive vontade de experimentar um desse aqui. O pessoal de casa, eu vou comer o de 47 e depois eu como de 80. Eu vou comer todos, tá? O pessoal de casa, eu vou comer de tudo. Como eu sou mais saudável, eu vou só nos dois aqui. O que sobrar eu levo Vai pra casa. falando aí, cara. Carmen vai falando enquanto a gente mastiga. Então, e aí esses compostos fenólicos, eles são realmente... Se você pegar uma semente ali, pegar o cacau puro, você não dá conta. Né? Tanto é que, assim, antigamente começaram a fazer as bebidas, elas realmente eram mais, aí começaram a acrescentar o açúcar para ficar agradável. Aí que o pessoal começou a curtir mais o barato do chocolate, né? Porque ficou mais palatável, né? Mas hoje em dia as pesquisas estão cada vez mais frequentes sobre os benefícios, tem relação com prevenção de hipertensão, tem relação com prevenção de resistência à insulina, né? Saiu uma reportagem numa revista de circulação que falava de que na capa estava assim, chocolate emagrece. Tem que ter cuidado. Qualquer chocolate, como eu disse, 100 gramas vai ter quase 600 calorias, né? Então, a ideia é que você esteja bem alimentado e não vai usar o chocolate para matar a fome. Ele vai usar como um dos seus compostos antioxidantes, anticancerígenos do dia.